fui chamado na Polícia Federal com um inquérito de fake news. É difícil apoiar partidos de esquerda ou de centro-esquerda, porque simplesmente a democracia deles é não ouvir os outros. Se você for contra a vontade deles, contra as opiniões deles, eles entram com processo contra você. Muito sem nexo o que a gente tem que ouvir de uns tipos de gente desse, do que a gente tem que passar por causa de uns tipos de gente desses que dizem que defendem a democracia e que os intolerantes somos nós. Hoje nós estamos pagando muito mais caro as coisas por causa de gente inútil que nem esse que defendia o fique em casa. É muito fácil tu defender o fecha tudo quando tu tem o teu garantido. Buenas, pessoal, tudo tranquilo? Eu sempre digo que eu não sou político para todo mundo. Todo mundo sabe, tá envolvido com a política. Realmente. Sabe por que eu me envolvo com a política? Para poder brigar contra situações tipo essa que me ocorreu hoje. A tal democracia dos coronéis e suas crias, né? É a democracia da vontade deles. Se você for contra a vontade deles, contra as opiniões deles, eles entram com processo contra você. Ou montam, que nem hoje chegou a ser... Eu cheguei a ficar triste pelo policial ter o seu tempo tomado hoje. Eu fui chamado na Polícia Federal e o policial teve o seu tempo tomado hoje simplesmente por um rapazinho com bastante tempo aí, um bailarino aí de Santo Antônio, um rapazinho dos vídeos aí da Carreata da Morte, né? Um barbichinha que tem. Montou um processo com 72 páginas. É tempo que tem, não tem o que fazer. Para a Polícia Federal com inquérito de fake news. Nenhum dos objetos que estavam nas publicações foi alegado como fake news. Simplesmente juntou tudo, publicação de um ano, e largou lá e disse para os delegados que aquilo era fake news. Ele me mostrou uma por uma ali. Passei a tarde hoje, perdi a tarde de serviço envolvido, para responder o delegado tranquilamente, porque eu não devo, não temo, então fui lá pessoalmente, não tenho por que me esconder, não sou desse tipo de gente que faz as coisas e se esconde, não chega para debater olho no olho, né? Tipo os coronéis velhos que a gente tinha aí também, que fizeram muito isso durante a pandemia. Aí depois, quando a gente critica aqui nas redes sociais, é fácil eles irem para a justiça criticar você, meter processo para tentar intimidar, para calar a nossa voz. Então é exatamente por causa dessas atitudes, desses tipos de coisas que querem nos privar da nossa liberdade, que eu resolvi aceitar a missão de entrar para a política. Fui candidato a vereador, fui mais votado do PSL em Santo Antônio. Agora estou sendo novamente pré-candidato, estou como pré-candidato a deputado estadual. Mas por quê? Porque eu tenho meus princípios e principalmente para brigar pela liberdade. Para não acontecer esses tipos de ações que só servem para tomar tempo do coitado do policial, que infelizmente não mostrou nada de fake news. Fui ver as publicações ali, umas coisas sem lógica, sem fundamento. Estava brigando porque eu falei dos medicamentos na época que o meu presidente, que segundo a alegação dele, era o meu presidente, estava falando que eram bons. Hoje existem remédios, sprays, até a base dos remédios que foi falado na época para combater o Xing Ling, tá? Então é uma coisa sem nexo, que já mostra, o tempo mostra tudo, e graças a Deus o tempo mostrou que muita coisa que foi postada estava certa, apesar de ser compartilhamento. Meus vídeos pessoais, o objeto interno dos vídeos, nenhum foi rebatido. Foi uma vergonha fazer o coitado do policial perder tempo e eu ter que estar lá perdendo o meu também de serviço por coisas que não tem lógica. Polícia Federal é um órgão tão importantíssimo, grandes profissionais com coisas muito importantes para fazer, ter que estar se envolvendo com frescuras por picuinhas políticas, né? Afinal, a gente sabe que esse rapazinho aí, barbichinha, estava do lado da gestão passada. Claro que ele ia brigar para defender. Aí montou esse negócio sem nexo, sem fundamento. Talvez, sabe lá, se não tinha, talvez, sei lá, uma junção deles no pedido, porque afinal a gestão passada me processou, chegou a ser uns 4 processos, eu acho, tem um rolando ainda, porque não aceitam críticas e opiniões. Isso é a democracia que vocês querem pregar? É difícil apoiar partidos de esquerda ou de centro-esquerda, como a gente sabe que estavam aí, porque simplesmente a democracia deles é não ouvir os outros. Como eu sempre digo, se tiver que divergir com a pessoa, nós vamos divergir, mas com respeito.
Chega, ele vai ter o ponto de vista, o meu não adianta, eu tenho meus princípios, nós vamos bater de frente nos princípios, na ideologia, mas não como pessoa. Agora, o cara que fica com picuinha, frescurinha, quer mostrar na justiça que ele tem razão, no fim mostra que é uma piada para a cidade, que é um sem fundamento, que é um totalmente sem ter o que fazer, sem utilidade, entendeu? Sem utilidade, inútil, aí sim mostra que realmente tem tempo para estar se envolvendo e é meu fã, porque pesquisou um ano inteiro meu de postagem ali sem nexo algum. Só para me fazer perder tempo mesmo. Mas fazer o que, né? E o pior de tudo não sou eu, é o policial federal ter que se envolver com umas coisas dessa, sem nexo, sem fundamento, por picuinhas políticas de uma pessoa que desde o princípio procurou me atacar. Desde que eu organizei aquela carreata no começo, que era pra gente voltar a trabalhar, simplesmente começou a atacar na rede social, que era a carreata da morte, que ia morrer não sei quantos milhões, aquilo sim era fake news, porque ele não sei se ele estava tirando cursinho com a mãe de Ná, adivinhando quantos iam morrer, porque ele estava dizendo quantos iam morrer, e não aconteceu 1/10 do que ele falou. Tá? Eram não sei quantos milhões, aí, segundo ele, que iriam morrer. Mas isso virou uma coisa sem nexo, dizendo que simplesmente iriam boicotar os comércios. Ele já boicota o meu comércio desde que nasceu, porque é a mãe e a avó que pagam as contas e nunca entraram no meu comércio e da maioria em Santo Antônio. Então, é muito sem nexo o que a gente tem que ouvir de uns tipos de gente desse, do que a gente tem que passar por causa de uns tipos de gente desses que dizem que defendem a democracia e que os intolerantes somos nós. Eu não processei ninguém. Revira a minha vida, reprocessei por causa que o cara debateu, me criticou. Crítica faz parte da democracia. Agora, os seus coronéis, e tu que é uma criazinha dos teus coronéis, sim, passam por essa vergonha ridícula. E como eu não sou mais um que quero estar sentado no meu sofá ou ter que baixar a guarda para esse tipo de coisa, eu estou entrando na política exatamente para brigar contra isso aí. A liberdade é o meu princípio básico. Nunca ninguém vai me privar da minha liberdade. Meu comércio, minha empresa, meus amigos que têm empresa, todos amigos, independente de não ser amigos, tudo é uma engrenagem. A gente gira o serviço público. Como empresário, como comerciante, e como eu estou desse lado, eu vejo a situação, eu vejo que tudo depende do lado político da coisa para poder andar, que simplesmente eles nos privam da liberdade, do direito à dignidade de poder trabalhar a hora que eles quiserem. É por causa disso que eu entrei para a política, para poder mostrar que estando lá eu quero fazer diferente, para brigar pelo que eu acho que é certo, para não deixar acontecer mais isso que aconteceu. Só que a resposta veio nas urnas. Foi a maior tunda eleitoral da história de Santo Antônio. Tá? E isso vai acontecer no estado e o país vai continuar com um presidente que falou que tudo que ele pregou desde o começo da pandemia aconteceu. Tudo. Hoje nós estamos pagando muito mais caras as coisas por causa de gente inútil que nem esse que defendia o fique em casa. Sendo que, né, viviam escorado em órgão público. É muito fácil tu defender o fecha tudo quando tu tem o teu garantido. Só que 90% do comércio que mantém o salário desses servidor público pago, estavam lá se ferrando com o comércio fechado. Então, hipocrisia é o que gira para essa galerinha. Galerinha de gente inútil. Tá? Mas, mandar um abraço para vocês aí, deve ser carência de abraço que tá faltando, tá? Beijos de luz, que nem diz um outro amigo aí, para ver se acalma o coraçãozinho. Né? Deve ser apaixonado por mim outro aí. Só pode ser, eu arranjo cada sarna nesse Santo Antônio que não tem fundamento.